Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Acredito que todos nós estamos conseguindo caminhar em meio aos dias difíceis com a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu creio que você tem conseguido enxergar o cuidado, o amor do nosso Senhor. Eu creio que você tem conseguido enxergar que o Senhor tem sustentado você, tem fortalecido você e que você está tendo uma oportunidade para descansar no nosso Deus, aquele que cuida de todas as coisas e tem todas as coisas sob o seu controle e domínio. Amém? É um privilégio poder estar novamente aqui gravando mais um vídeo para compartilhar com os amados e queridos irmãos. Irmãos, hoje eu quero apenas refletir com os irmãos um texto do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, do verso 35 ao verso 39. Amém? Antes de lermos o texto, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e pedir que essa palavra fale com você. Amém? Eu sei que eu tenho algumas coisas aqui breves para compartilhar, mas se trata da palavra de Deus e Deus ele é suficientemente poderoso para fazer com que você enxergue, compreenda coisas ainda maiores e particulares em relação à sua própria vida, em relação àquilo que você está passando e enfrentando nesse momento. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos diante da sua presença, diante da sua palavra e podermos crer, Senhor, que a sua palavra nos traz vida, gera vida em nós, que a sua palavra nos fortalece, que a sua palavra gera ânimo, fé, esperança e nos ajuda, Senhor, a continuar perseverando, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, que essa palavra, que essa reflexão venha falar aos nossos corações, que possamos refletir nesse texto neste dia e entender que, de fato, Pai, o seu amor é algo precioso, algo insuperável, algo que não há nada que possa cobrir o seu amor, que possa ultrapassar o quanto o Senhor nos ama, Pai. É o que nós oramos e nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, lembrando os irmãos novamente, Romanos 8, verso 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, é muito claro percebemos aqui que nesse trecho, nessa pequena porção aqui do verso 35 ao 39, o apóstolo Paulo ele tinha como objetivo, como intenção, mostrar para os seus leitores, assim como para nós hoje, que o sofrimento, as dificuldades que nós enfrentamos não são motivos suficientes para nos separar de Cristo, para fazer separação entre nós e Cristo. Entende? Mas que na realidade o objetivo de muitas vezes passarmos por coisas como ele destaca aqui, que veremos mais à frente, é justamente para que a gente consiga alcançar o objetivo final, para que a gente continue na direção do propósito de Deus para nós lá na frente. Amém? Dito isso, eu queria pensar com você o seguinte:
Preste atenção. De maneira alguma, Deus tem como objetivo nos manter isentos ou imunes aos problemas. Na verdade, o objetivo de Deus é estar conosco durante os momentos difíceis. É realmente se fazer presente, visível aos nossos olhos nos momentos de angústia. Então, assim, queridos, não importa quais os problemas que possam passar ou que possamos passar na nossa vida, por mais graves que eles sejam, por mais angustiantes que seja, nenhum desses problemas, nenhum desses sofrimentos podem destruir o nosso relacionamento com Deus. Até mesmo porque, se pensarmos dessa maneira, estamos dizendo que os sofrimentos, as angústias, os problemas são maiores que o Deus a qual dizemos que servimos. Isso é uma inverdade, isso é uma mentira, principalmente do diabo, que muitas vezes usa das nossas fragilidades diante dessas situações difíceis, de medo, de preocupação, para tentar nos acusar, para tentar apontar, para muitas vezes jogar na nossa cara de que, olha, Deus, Ele não te ama, Deus, Ele não cuida de você, porque senão Ele não permitiria que você passasse por isso. E isso é uma mentira. Se você tem escutado isso, eu quero te dizer, quero te alertar. Talvez você está dando mais ouvido à voz do diabo do que à voz do nosso Deus. Entende? Eu e você precisamos entender que, por exemplo, no verso 37, depois de Paulo falar de situações e circunstâncias que não pode nos separar do amor de Deus, ele vai dizer assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Paulo aqui, ele não está falando de situações hipotéticas. Entende? Ele não está falando de hipóteses, pelo contrário, ele está falando de situações que terrivelmente são reais. Será que você nunca, veja só, no verso 35 diz assim, ele pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele vem trazer para que a gente possa refletir situações. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pare para pensar por um instante. Será que você nunca passou por nenhuma dessas situações? Será que você nunca passou nenhum momento, nenhum tipo de tribulação? Será que você nunca se sentiu angustiado? Será que você nunca se sentiu perseguido? Talvez dentro da sua casa, talvez dentro da igreja. Eu não sei qual que é o seu contexto de maneira geral, mas será que você não se sentiu acuado por algum tipo de perigo? Será que você não se sentiu ameaçado por alguma situação? Será que você nunca passou uma necessidade? Eu acredito que talvez fome mesmo não, porque graças a Deus o Senhor é um Deus que cumpre aquilo que Ele promete. Entende? Podemos passar algumas necessidades, porém fome jamais, é o que Ele promete. É a palavra de Deus que nos garante isso, entende? Porque o próprio Jesus, no seu Sermão do Monte, lá no Mateus, capítulo 5 a 7, exatamente ali no capítulo 6, o Senhor Jesus vai dizer que nós não precisaríamos nos preocupar com o que comer, com o que beber e nem com o que vestir, certo? Mas preste atenção, será que você nunca passou por algum tipo de necessidade, dificuldade, nem que seja temporária? Entende? Então é por isso que eu digo que Paulo ele não está falando de coisas hipotéticas, de hipóteses. Ele está falando de situações que terrivelmente eu e você, em algum momento, por algumas circunstâncias, nós passamos. Ele diz que eu e você somos mais do que vencedores. Essa palavra no original que diz mais que vencedores, no original a ideia é de sermos super vencedores. Então assim está muito próximo essa tradução aqui que diz que somos mais que vencedores.
certo? Mas entenda uma coisa, eu e você, quando Paulo diz que em todas essas coisas, ou seja, em tribulações, em perseguições, em angústias, em perigos, em todas essas coisas, eu e você somos mais do que vencedores, preste atenção, não pelas nossas habilidades ou capacidades pessoais ou mesmo coragem, ou por qualquer outra coisa, mas eu e você somos definitivamente mais do que vencedores pelo fato de que nenhuma dessas coisas pode ou tem poder para afetar o nosso relacionamento com Deus em Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus é o nosso mediador, é Ele que é esse caminho, é Ele que é essa ponte, é Ele que de fato faz com que nenhuma dessas coisas nos atinja. Entende? Bem ou mal, estamos onde estamos, exatamente nas condições que estamos, porque Deus tem um propósito maior para mim e para você lá na frente, a se cumprir. Veja só, Cristo passou por tudo que passou, não foi à toa. Ele teve que passar por diversas situações. Esse final de semana que passou agora, né, estivemos celebrando a Páscoa, onde resulta em nada mais, nada menos que na ressurreição de Cristo. Mas você parou para pensar o quanto de coisas, de sofrimento, de perseguição, de angústia que Jesus passou para poder então ressuscitar? Se a maior glória para nós cristãos é ter a certeza e a convicção de que Cristo ressuscitou, preste atenção, eu e você precisamos entender que da mesma forma vai ser assim comigo e com você. Paulo diz que precisamos ser participantes do sofrimento de Cristo. Entende? Não é de uma maneira proposital ou pelo fato de Deus não nos amar, mas é porque existe um processo na vida de cada um de nós como cristãos. Eu e você precisamos sim passar por sofrimentos, por tribulações, por perseguições, por necessidades, por perigos, por situações diversas e adversas, para que então eu e você venhamos receber a coroa da vida, para que eu e você venhamos então receber o prêmio da vocação, de termos sido chamados por Deus em Cristo Jesus. Então entenda uma coisa, querido, definitivamente Jesus ele passou por várias coisas para então até chegar ao ponto de morrer e posteriormente ressuscitar. É o processo. Eu e você precisamos passar por situações onde em dado momento essas adversidades precisam morrer em nós. Precisam nos fazer sofrer, para que então possamos extrair o melhor disso para a glória de Deus. Entende? Então assim, bem ou mal, eu e você estamos aonde exatamente Deus quer que estejamos, porque Ele tem algo a realizar na nossa vida, a tratar na nossa vida, a tratar no nosso caráter, a fazer com que a gente venha a cada dia mais morrer para o mundo e viver para Cristo, de maneira que definitivamente Cristo seja visto em nós, Cristo seja aperfeiçoado em nós. Veja só, Jesus, ele não morreu e ressuscitou para nos dar uma condição de vida eterna, para que aqui no mundo vivamos como nós já vivíamos antes dele entrar na nossa vida, entregues ao pecado. De maneira alguma. Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, de maneira que Ele viva através de nós. Que vida Jesus viveria se Ele não tivesse morrido? Pois bem, foi necessário Ele morrer e ressuscitar para eu e você termos vida. Mas essa vida não pertence a nós, pertence a Cristo, porque eu e você fomos comprados pelo sangue dele.
entende? Então não é justo que ele tenha passado por tudo que passou, para que eu e você nos sintamos super vencedores, mais do que vencedores, e continuemos a viver uma vida voltada, entregue à nossa vontade da carne, à vontade pecaminosa do nosso ser, entende? Muito pelo contrário, ele nos deu uma nova vida. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. Eu e você fomos criados novamente a partir de Cristo, para que Ele viva em nós, para que aquilo que Ele poderia continuar realizando, se não fosse necessário Ele passar por tudo que Ele passou, Ele realize através de nós, entende? Então eu digo para você do fundo do meu coração: não se angustie, não fique mal por passar por tribulações, por provações. Entenda que isso é o que vai te levar exatamente aonde Deus quer que você chegue, ao propósito que Deus tem para você. Ele diz, né? Será tribulação? Nunca é bom passarmos por tribulação. Nunca é, porque a gente às vezes não está preparado, entende? Mas a tribulação, seja qual ela for, seja uma tribulação que vai nos cansar, esgotar, nos deixar, completamente desanimados, ainda assim não é suficiente para nos separar do amor de Deus. Amém? Então, não permita que tribulação alguma te separe da certeza de que Deus te ama em Cristo Jesus. O verso 35 ainda diz: será angústia? Irmãos, Jesus se sentiu muito angustiado momentos antes de ser traído, entregue à morte por nós. Mas ainda assim ele fez por amor, porque ele tinha um propósito. Ele sabia que Deus tinha algo grande a realizar através daquela entrega. Portanto, quando eu e você estivermos angustiados, precisamos entregar essa mesma angústia ao nosso Deus, porque disso Ele entende, disso Ele sabe. Então, eu e você precisamos entender também que não existe nenhuma angústia que pode nos separar do amor de Deus. Amém? Não existe nada. Fome, perseguição, perigo, espada. Veja que no versículo 36, Paulo ele faz uma citação que está lá no Salmo 44, verso 22, onde é citado aqui pelo apóstolo Paulo para demonstrar que o sofrimento sempre fez parte da experiência do povo de Deus. Você é povo de Deus? Você é filho de Deus? Você é um servo de Deus? Então entenda uma coisa: a tribulação, o sofrimento, a luta faz parte da nossa vida, como sempre fez parte da vida do povo de Deus, porque é nos momentos de sofrimentos que nós buscamos a Deus e que Deus definitivamente se mostra o quão grande e poderoso Ele é na nossa vida. O momento de sofrimento, queridos, ele é necessário para nos fazer fortes, porque quando eu e você sofremos, somos perseguidos, somos atribulados, buscamos mais a Deus. Então acontece conosco igual aconteceu com o apóstolo Paulo, que ele diz lá, se eu não me engano, 2 Coríntios capítulo 12, se eu não me engano, né, onde ele diz que o poder de Deus era aperfeiçoado através da fraqueza. E assim é, queridos. Deus ele quer aperfeiçoar o poder dele nas nossas fraquezas. Porque, como ele bem diz, quando sou fraco é que sou forte. Porque o Senhor é que é a nossa força. Então, é tempo de desfrutar da graça de Deus. A graça de Deus ela é suficiente para nos fazer o que ele diz no verso 37, mais do que vencedores por meio de Cristo, por meio daquele que nos amou. Amém?
Ele diz assim ainda no verso 38 a 39: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que convicção que o apóstolo Paulo tinha de que absolutamente nada poderia separar ele do amor de Deus por meio de Cristo. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Talvez você esteja passando por alguma tribulação, por algum sofrimento, por alguma angústia, por algum perigo. Eu quero neste dia, neste momento, te lembrar de que nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. Você está coberto. Você está completamente envolvido no amor de Deus por meio de Cristo Jesus. Amém. É impossível alguém fugir, escapar do amor de Deus. Que você possa guardar essa palavra no seu coração em nome de Jesus. É necessário crer nessa verdade, porque ou Jesus é um mentiroso e Paulo foi completamente iludido, ou definitivamente coisas extraordinárias acontecem àquele que confirma e se apoia no amor de Deus, mesmo quando tudo parece ser desfavorável, mesmo quando tudo parece ser contrário a Deus. Creia. Quando eu e você confiamos no amor de Deus por meio de Cristo, a lógica daquilo que estamos enfrentando, seja ela qual for a luta, sofrimento, angústia, ela perde o seu sentido. Ela passa a ficar em stand-by, ela passa a ficar em silêncio, porque o amor de Deus que está em Cristo Jesus se manifesta diariamente nas nossas vidas, nos fortalecendo, nos levantando todas as vezes, nos colocando de pé todo o dia. Amém. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e fazer uma oração, não de apresentação daquilo que você está passando, porque eu acredito que você já vem clamando, já vem colocando isso diante de Deus, mas eu quero convidar você a fazer uma oração de gratidão, de agradecimento, por saber que a palavra de Deus ele tem um carinho, um cuidado tão grande pelos seus filhos, por aqueles que lhe pertencem, que ele faz questão de ressaltar de que nada poderá nos separar do amor de Cristo, e de que por causa do amor de Cristo, eu e você somos mais do que vencedores. Amém? Então que você possa por algum instante agora colocar de lado tudo que você está passando e enfrentando e sentindo, e lembrar, dar ênfase, colocar em destaque o amor de Deus por meio de Cristo Jesus. Um amor tão grande que te fez mais do que vencedor. Você vai vencer esse sofrimento, você vai vencer essa tribulação, você vai vencer essa perseguição, você vai vencer essa angústia para a glória de Deus. Porque mais importante do que o sofrimento que você está passando agora, mais importante do que qualquer situação e circunstância que você está passando agora, mais importante é crer que Deus tem algo maior para fazer através da sua vida lá na frente, em sua vida lá na frente, de maneira que outros possam crer nesse Deus amoroso, grandioso, através da sua vida. Amém? Muitos vão poder olhar para você, nossa, como você passou por tudo isso, como você enfrentou tudo isso, e você vai falar, eu passei porque em Cristo eu sou mais do que vencedor, porque nada pode me separar do amor de Deus demonstrado através de Cristo. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor.
Obrigado pelo Senhor nos lembrar de que nada pode nos separar do teu amor. Obrigado, Senhor, por nos lembrar de que em ti, Jesus, somos mais do que vencedores. A tua própria palavra diz que o Senhor venceu a morte, que o Senhor ressuscitou e que o Senhor está à direita de Deus, intercedendo por nós. E nós somos gratos, porque enquanto estamos aqui, passando por essas situações que o Senhor também passou quando aqui esteve, o Senhor está se compadecendo, o Senhor está intercedendo, o Senhor está torcendo por nós, para que nós continuemos firmes, inabaláveis, confiantes de que nada poderá nos separar de ti, Pai, por causa da tua fidelidade, por causa do teu amor, porque o que o Senhor fez por nós, ó Deus, ninguém seria capaz de fazer. E é por isso que nós somos infinitamente gratos, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Irmãos, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, que Deus continue dando um resto de semana abençoado para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.